ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Sexta-feira, 12 de julho, no ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia, pessoal de casa. Vamos a mais uma edição. Mais uma edição de sexta-feira. Nem fale os destaques desta edição. Previdência começa o ajuste. Mais um rompimento de barragem. Dessa vez foi no interior da Bahia. Bolsonaro cogita seu filho para embaixador nos Estados Unidos. Caçapava registra primeiro caso de sarampo. Prefeito de Tremembé condenado por improbidade. E porque hoje é sexta-feira, tem coluna cultural com Mei Parreira e, claro, a agenda do final de semana com Gabi Barreto. E especial para esta edição e já em nossos estúdios, entrevista com a doutora Luíse Soares, especialista em saúde integrativa. E a gente vai conversar sobre as doenças respiratórias que, na maioria das vezes, só são lembradas quando chega o inverno. A gente vai para um rápido comercial e já voltamos com mais notícias. Fique com a gente. Alô? E após aprovar o texto base da reforma da Previdência, os deputados iniciaram ontem a votação dos destaques na proposta. 3 alterações foram aprovadas: redução da contribuição para homens, mudança nas regras para policiais federais e na aposentadoria de mulheres. O tempo mínimo de contribuição dos homens que trabalham no setor privado foi reduzido de 20 para 15 anos, mesmo tempo previsto para as mulheres. O destaque apresentado pelo PSB teve 445 votos a favor e 15 contra. No entanto, o destaque aprovado não muda as idades mínimas para homens e mulheres poderem se aposentar, que são de 65 anos para eles e 62 anos para elas. O plenário também aprovou a suavização da aposentadoria para policiais federais. A idade mínima para essa categoria passa a ser de 53 anos para homens e 52 para mulheres. O texto base estabelecia 55 anos de idade mínima para ambos os sexos. A emenda não trata dos policiais dos estados, já que os estados e municípios foram excluídos da reforma. A regra para cálculo do valor da aposentadoria de mulheres e viúvas que recebem pensões foi alterada por 344 votos a favor e 132 contra, além de 15 abstenções. A emenda prevê um acréscimo no valor do benefício de mulheres que, no momento da aposentadoria, tiverem mais tempo de contribuição que o mínimo exigido. O valor do benefício será de 60% da média dos salários, com um acréscimo de 2% para cada ano a mais de contribuição. Outra mudança é na pensão por morte. Um trecho do texto base permitiria que uma viúva recebesse menos de um salário mínimo de pensão do marido falecido, caso tivesse dependentes que trabalham, mesmo se ela for desempregada. Com a aprovação da emenda, a pensão por morte do segurado homem ou mulher ao cônjuge e seus dependentes não poderá ser menor do que um salário mínimo, quando se tratar da única fonte de renda da dependente. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, convocou nova sessão para amanhã de hoje.
A intenção de Maia é concluir a votação dos destaques para dar início à votação da reforma em segundo turno. Pois é, Douglas, a gente vem aí, passamos, parece que o primeiro gargalo aí, sim, com uma primeira aprovação, mas agora os reajustes e os ajustes já estavam meio que pré-determinados mesmo, sim, né? A principal pauta ainda não foi debatida, que é a inclusão dos servidores estaduais e municipais na reforma. Chegou-se a se falar, aí o Valdo Cruz, colunista do G1, que talvez os servidores municipais pudessem entrar nessa proposta, porque é muito mais difícil, você tem mais de 5 mil municípios no país, aprovar cada reforma individual nos 5 mil municípios do que nas federações, nos estados, que são muito menos. E agora é interessante, a gente vai ter que ver se o Rodrigo Maia vai conseguir fazer o que ele falou de votar ainda hoje, porque ainda vai ter 8 destaques a serem votados, mais a obstrução da oposição, que promete ser ferronha hoje, então provavelmente deve ficar para segunda-feira. Dificilmente vai ser votada hoje, a menos que sejam feitos acordos aí com a oposição para tentar votar ainda hoje. Mas agora, Douglas, eu não sei o que você acha aqui, mas a meu ver, uma coisa, até vejo com bons olhos isso daí. Está havendo, pelo menos nós pretendemos, uma boa vontade por parte, sim, dos deputados no quesito dessas votações. Creio também que muito em função de que a opinião pública se mostrou, até por pesquisas recentes, amplamente favorável e achando que chegou realmente o momento de se fazer todas essas mudanças. Talvez seja por isso também que nós estamos vendo, o que não é uma coisa muito comum, uma boa vontade por parte dos nossos parlamentares. Sim, né? É uma coisa muito rara ter sessão acabando 2 da manhã. É verdade. E numa sexta-feira, será que vai se prolongar até a noite? Sexta-feira a gente sabe que dá meio-dia o pessoal vai para sua base eleitoral. É verdade. Tem que ver se hoje vai ter essa boa vontade de novo, né? Pois é, mas lembrando que os senhores são exageradamente bem pagos pelo que entregam e somos nós que pagamos o salário dos senhores. Só para lembrar isso daí. E o presidente Jair Bolsonaro decidiu indicar seu filho Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Segundo Bolsonaro, de sua parte, está decidido. Agora, depende de seu filho aceitar ou não. Bolsonaro ainda disse ter ficado surpreso com o vazamento da informação e brincou que há um anão embaixo da mesa do gabinete presidencial que repassa tudo à imprensa. Eduardo Bolsonaro completou 35 anos nesta quarta-feira, dia 10, a idade mínima para assumir o cargo de embaixador. A indicação do presidente foi contestada por representantes da oposição na Comissão de Relações Exteriores do Senado, colegiado que aprova ou rejeita nomes de embaixadores indicados pelo Palácio do Planalto. Eles dizem se tratar de nepotismo e alguns membros afirmam que a indicação desrespeita a carreira diplomática. Abre aspas. É um escândalo total. Tenha certeza que o governo Bolsonaro terá o primeiro caso de rejeição de embaixador. É um caso flagrante de nepotismo que não pode ser aceito, afirmou o senador Randolph Rodrigues, do Rede do Amapá. Sério isso, não? Pois é, o Bolsonaro não está cumprindo com o que ele falou na campanha, né? Na campanha ele criticou muitos dos ex-governantes por nomear cargos de confiança familiares, e agora ele está indicando o filho dele, que não tem nenhuma carreira diplomática. O filho dele é político, ele tem que continuar na política. E soa muito estranho que até agora o governo não indicou nenhum diplomata. Esse cargo já está há muito tempo vazio, e no dia que ele completa 35 anos, que é a idade mínima, ele é nomeado. Isso foi um presente ou estava se esperando isso há muito tempo já? É muito estranho, e o Bolsonaro tem que analisar com mais calma isso aí. Não tem dúvida, eu tenho certeza que dentro do próprio Itamaraty isso daí deve ter caído como uma bomba, porque você ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos é um cargo de topo de carreira. Praticamente o principal embaixador. Não tem a menor dúvida, dada a importância disso daí. E repetindo, dentro do Itamaraty existe toda uma carreira a ser cumprida. Não vai aqui nenhum demérito ao filho do Bolsonaro, não é isso não, mas é em respeito àqueles que fizeram uma carreira, que passaram por inúmeros países ao redor do mundo para poderem ter a experiência para assumirem um cargo de tamanha importância, tanto para o Brasil como no cenário mundial.
Então, é uma coisa que realmente não ficou bem a essa altura do campeonato. E o Ministério da Educação pretende implementar 108 escolas cívico-militares até 2023. Essa é uma das ações previstas no Compromisso Nacional pela Educação Básica, documento apresentado ontem em Brasília. Ele reúne ações que estão sendo planejadas para serem implementadas até o fim do atual governo. As ações são voltadas para a educação básica, período que compreende desde o ensino infantil até o ensino médio. O plano de ação, segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, visa dar mais protagonismo aos estados e municípios, seguindo o mote defendido pelo governo. A intenção, de acordo com a pasta, é implementar o modelo em 27 escolas, uma por unidade da federação por ano. A medida, segundo o MEC, deve atender a 108 mil alunos. As escolas cívico-militares são instituições não militarizadas, mas com uma equipe de militares da reserva no papel de tutores. A meta é aumentar a média do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Segundo o MEC, enquanto a média do IDEB em colégios militares é de 6,99, nos civis é 4,94. Além das escolas militares, o documento também prevê concluir mais de 4 mil creches até 2022. Conectar 6.500 escolas rurais por meio de satélite em banda larga e ofertar cursos de ensino à distância para a formação de professores até 2020. O documento foi elaborado pelo MEC em conjunto com estados e municípios representados pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. É interessante algumas das ações, como por exemplo a banda larga em escolas, porque a gente tem escolas do Nordeste que são afastadas, ou do Norte do país que são extremamente afastadas, sem dúvida, das cidades, né? Isso pode ser interessante. Agora basta saber se isso só isso vai resolver o problema. Verdade. Porque o IDEB está em 4,99, é uma média baixa, e as escolas cívico-militares estão aí em 6,99. Agora, essas 108 escolas vão resolver todo o problema da educação? O curso de formação de professores vai resolver todos os problemas? Creio que ele atacou em áreas importantes como a infraestrutura e a formação de professores, mas acho que pode ter algo a mais aí que as escolas cívico-militares não vão resolver todos os problemas. O problema está na base do ensino, né? As escolas têm que ter uma base de ensino unificada para, como podemos dizer, no ensino médio paulista, por exemplo, nós temos isso, uma base do ensino paulista. Precisa ter uma base de ensino nacional para que todas as escolas sigam o mesmo patamar de ensino e quem sabe o IDEB possa melhorar, né? Porque, por exemplo, aqui em São José dos Campos, o IDEB é nota 7, é um IDEB espetacular. Por quê? Porque a prefeitura ela unificou a base de ensino, ela tem uma base de ensino única em todas as escolas e com a infraestrutura já forte, sedimentada, aí, né? Fica muito mais fácil a vida do professor com o aluno na sala de aula. Então tem que ver aí se só as escolas cívico-militares vão ser suficientes para aumentar o IDEB do país. Não tenho a menor dúvida, eu concordo totalmente com o que você falou, porque é uma sequência, uma cadeia de coisas que levam efetivamente a resultados que possam e precisam desesperadamente serem positivos. E uma coisa que eu quero ver com muito cuidado também, nós temos aí, eu estava vendo uma matéria há alguns dias atrás, o péssimo estado em que se encontram fisicamente as nossas escolas. Então, quando você fala realmente que só uma coisa não vai resolver, nós precisamos de uma sequência de coisas e principalmente o cuidado físico com as escolas. Foi um absurdo, uma matéria em que no Nordeste as crianças têm num cercado de bambu, cercado de papel, não tem banheiro, não tem carteira e tal, e chamam de escola pública aquilo lá. Então, o problema vai muito além do que simplesmente subir um índice aí. Para se subir esse índice, há de se fazer muita coisa com muita responsabilidade mesmo. Vamos ver.
Aí esperamos, sinceramente, que se resolvam, pelo menos comece a se resolver esse grande problema que é a educação no nosso país. E os candidatos pré-selecionados do Fundo de Financiamento Estudantil, o famoso FIES, têm até, presta atenção, às 23 horas e 59 minutos de hoje para realizarem a inscrição. Para garantir a vaga, o candidato deve informar nome do fiador, caso seja necessário, o percentual de financiamento, a relação com os pré-selecionados já está disponível e você tem que ver tudo isso no site do FIES, tá bom? Caso o candidato perca o prazo, as vagas ficarão disponíveis na lista de espera para todos os candidatos não contemplados na primeira fase. A lista serve para que esses estudantes tenham a oportunidade de preencher vagas que não forem ocupadas. Essa etapa ocorre de 15 de julho a 23 de agosto. As inscrições do FIES terminam hoje, mas a Prefeitura aqui de São José dos Campos abre na próxima segunda-feira inscrições para 66 vagas de estágio para alunos do ensino superior. Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site do CIEE até o dia 4 de agosto. As oportunidades são para os cursos de Pedagogia, Administração, Direito, Biologia, Ciências Contábeis, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Jornalismo e Serviço Social. Mais um rompimento de barragem. Dessa vez foi no interior da Bahia, como eu disse aqui nos nossos destaques. A Prefeitura de Coronel João Sá, município no nordeste da Bahia, próximo à divisa com Sergipe, vai decretar estado de emergência por causa da inundação ocorrida na região depois do rompimento parcial da barragem de Coati. A informação é do coordenador local da Defesa Civil, Diego Santos. Segundo ele, não há vítimas fatais devido ao rápido trabalho de evacuação que retirou as famílias de casas que seriam inundadas. Segundo Diego, o trabalho de retirada das famílias começou às 9 da manhã. O transbordamento, que provocou posteriormente 2 rachaduras na barragem, ocorreu por volta das 11 horas. Ele declarou à Agência Brasil que a barragem está parcialmente destruída, mas parou de escoar grande volume de água. Por causa da inundação, 350 famílias estão desalojadas e foram acolhidas em casas de parentes, amigos e em 3 escolas do município. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro declarou que o governo está à disposição dos prefeitos para qualquer providência que porventura seja necessária. De acordo com a nota do Ministério do Desenvolvimento Regional, equipes de monitoramento e operações do SENAD, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, monitoram a situação da enxurrada, ficando em contato permanente com a Defesa Civil. É mais uma tragédia anunciada, porque essa era uma das barragens que estavam na lista que podiam ceder. Pelo menos agora a gente teve uma ação rápida, a barragem rompeu às 11, mas às 9 já começaram a evacuação. Né? Isso foi muito bom, pelo menos não tivemos nenhuma vítima fatal, né? Não tem dúvida, o risco permanece. Tem outras aí que estão Tem aí, outras, né? Tem uma lista de mais de 200 barragens condenadas. Meu Deus do céu. E cada vez que acontece numa dessas daí, a gente vê que as outras todas ficam em alerta. Deve ser muito difícil para essa população que vive nessas áreas, né? Muito triste isso daí. E atenção, hein? O Brasil vai assumir o comando do Mercosul. A nova liderança dos países do bloco assumirá a presidência rotativa do Mercosul no próximo dia 17, na cidade argentina de Santa Fé, durante reunião do Mercosul. A participação de Bolsonaro na reunião do Conselho será precedida por uma série de reuniões entre funcionários de governos e diplomatas, que discutirão medidas para simplificar e desburocratizar as relações comerciais e institucionais entre as nações. A delegação brasileira será chefiada pelo chanceler Ernesto Araújo,
que participa no dia 16 dos encontros preparatórios da cúpula. Na presidência do Mercosul, a delegação brasileira pretende aprofundar as providências adotadas pela Argentina, país que é o atual líder do bloco e que, nessa condição, presidiu com êxito as negociações com a União Europeia. Nós vamos para um rápido comercial e na volta nós precisamos saber com ele, Caio Souza, como é que fica o tempo para o final de semana. E como eu prometi nos destaques, uma entrevista com a doutora Louise Soares, especialista em saúde integrativa. A gente vai falar sobre essas doenças respiratórias que nos apavoram no inverno, principalmente. É rapidinho um comercial, a gente já volta, fique com a gente. Pois é, a esperada sexta-feira dessa semana, que já foi curta, ninguém pode reclamar, né? O frio está aí, o inverno está aí, mas sexta-feira é dia de a gente saber como é que fica o final de semana, né? Assunto para ele. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A sexta-feira promete ser mais um dia de tempo bem estável aqui na nossa região. O dia mais uma vez começou com nevoeiro em algumas localidades, mas o sol já está brilhando forte em alguns pontos, né? Durante a tarde, as temperaturas devem subir mais até do que ontem. E quem estiver andando pela rua, né, no sol, pode até sentir um calorzinho. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 25 graus. Já na capital paulista ficaremos com 24, 25 no litoral e 19 na Serra da Mantiqueira. Nós não temos previsão de chuva para hoje, mas durante a tarde a umidade relativa do ar deve ficar próxima aí dos 40%. Por isso é importante lembrar de beber bastante água. Já que finalmente chegou a sexta-feira, né, vamos passar aí a previsão do tempo para o pessoal aí do final de semana. E as notícias são boas para quem gosta de sol. Tanto sábado quanto domingo serão dias de tempo bem estável, com temperaturas em elevação na parte da tarde. No domingo, as temperaturas poderão chegar até os 27 graus no litoral norte, por exemplo. Nós não temos previsão de chuva nem para o sábado, nem para o domingo. Somente no final da segunda-feira ou na terça, que a aproximação de uma outra frente fria, bem menos intensa, né, do que essa que passou, né, essa frente fria que pode chegar aí deve trazer chuva em todas as cidades. Até lá, teremos sol e madrugadas geladas mais uma vez. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, Caio, ótimas notícias para o final de semana aí, você sempre gentil, lembrando que dada a baixa umidade relativa do ar, é importante que todo mundo beba muita água, ofereça muita água, é água, viu gente? Para as crianças, para os idosos, todos, tomar muita atenção. Ô Caio, eu adorei você falar que, como é? Que quem estiver andando aí quando o sol sair pode até sentir um calorzinho. Promessa que o frio não vai ser brincadeira também não, mas adorei a sua observação. Muito obrigado, ótimo final de semana a você e, claro, a todo mundo aí do Tempo Vale. E ainda falando sobre o tempo, com a chegada do inverno, as chuvas tiveram queda de 40% na região, segundo levantamento do CPTEC-INPE. Em junho, a precipitação medida na região foi de 30 milímetros de chuva, abaixo da média histórica de 50 milímetros. Os meses de junho a setembro são os de menor incidência de chuva no histórico da região. No acumulado do ano, o Vale tem 890 milímetros de chuva entre janeiro e junho, contra uma média de 940 milímetros, um recuo de 5,32%. E olha, trechos críticos em rodovias estaduais aqui na região metropolitana do Vale. Matéria do editor de economia do jornal O Vale, Xandu Alves. Olá, amigos e amigas, jornal Abre Aspas. Vale do Paraíba tem 5 trechos críticos em rodovias estaduais.
5 trechos de rodovias estaduais no Vale do Paraíba são considerados críticos e receberão investimentos para reduzir a incidência de acidentes de trânsito, inclusive com mortes. Neste ano, a região fechou os 5 primeiros meses com 129 pessoas mortas em acidentes de trânsito. O programa do governo estadual envolve intervenções em educação no trânsito, obras nas rodovias estaduais e convênio para melhorias em vias municipais, aí com as prefeituras. Também será lançada uma nova campanha voltada para motociclistas, o grupo que lidera a estatística de acidentes de trânsito no estado e no Vale do Paraíba. Anunciado em junho, o programa Respeito à Vida São Paulo Dirigindo com Responsabilidade vai intervir em 100 trechos de rodovias administradas pelo DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, em todo o estado. No Vale do Paraíba, são 5 essas rodovias. A SP-50, que liga São José a Monteiro Lobato, a rodovia SP-62 em Guaratinguetá, a rodovia SP-58 em Lavrinhas e a rodovia Arapeí, a rodovia dos Tropeiros em Arapeí, SP-68. Na SP-50, na rodovia Monteiro Lobato, serão 2 trechos com intervenções, um em Campos do Jordão e outro em Santo Antônio do Piau. É isso. Grande abraço. Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu. Daqui a pouco eu chamo você novamente. E depois de 2 anos de negociação, o governo de Portugal anunciou que vai comprar 5 cargueiros multimissão KC-390 da Embraer, tornando-se o principal cliente de exportação desta aeronave. O país europeu também comprará um simulador de voo da Embraer, claro, referente ao próprio avião que ela adquiriu. O pacote custará 827 milhões de euros, cerca de 3,4 bilhões de reais. Em comunicado, o governo português informou que a aquisição dos aviões reforçará as capacidades das Forças Armadas, incluindo o combate a incêndios florestais. Muito legal essa notícia, principalmente por se tratar de um cargueiro, que é um avião da Embraer, que não é só da parte comercial, que foi acordado com a Boeing. E essa venda provavelmente foi fruto da ida da Embraer ao Paris Air Show, que teve no mês passado, que a gente noticiou que as vendas foram menores do que do ano passado. Exatamente. Mas então tem uma venda de Portugal, provavelmente é fruto da saída da Embraer a Paris. Ainda bem, né? E realmente, como o Douglas falou aqui, é muito importante essa venda, porque o KC-390 é um avião multimissão do setor de defesa da Embraer. Tá? Então, é significativa, principalmente a entrada desse modelo em operação numa força aérea da Europa, é realmente muito significativa mesmo, tá? E com certeza você que já mora há algum tempo no Vale do Paraíba, e particularmente aqui em São José, já ouviu falar do aeroporto de São José dos Campos ser um terminal de carga. Será que agora vai? Assunto para ele novamente, meu amigo Xandu Alves. Olá pessoal, jornal Abre Aspas. Infraero negocia com operador americano para cargueiro em São José dos Campos. Responsável pelo aeroporto de São José dos Campos, a Infraero, a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, negocia com uma empresa norte-americana para operar um avião cargueiro na cidade, reforçando o comércio exterior a partir do aeroporto de São José. Segundo Carlos Haroldo Novak, superintendente da Infraero no aeroporto de São José dos Campos, a negociação está em fase final e depende agora de identificação de demandas. Abre aspas, estamos numa fase de identificação de demandas, mas já é real. Quando as demandas surgirem, vamos tratar de soluções logísticas e implantação do voo, disse o executivo. O nome dessa companhia americana não foi divulgado em razão do comércio ainda não ter sido completamente finalizado. Segundo Novak, ele já está conversando com a indústria no Vale do Paraíba e se trata aí de uma empresa americana que já opera no Brasil em aeroportos em Manaus e Recife, a partir de Miami. Abre aspas para o Novak. Vamos fazer um levantamento das necessidades de importação e exportação, trazer esse exportador aéreo e fidelizar o voo de cargas para São José. É isso. Segundo o superintendente, o terminal de cargas do aeroporto de São José ainda opera com 10% da sua capacidade instalada, ou seja, tem muito campo para crescer e aumentar o comércio exterior a partir de São José dos Campos. É isso. Um grande abraço. Xandu Alves para o jornal Abre Aspas.
Pois é, muito obrigado, Xandu Alves. Um ótimo final de semana para você. E aí, Douglas, será que agora vai? Então, ele falou duas coisas interessantes. Primeiro, de fidelizar, que é uma coisa muito importante, porque o aeroporto de São José tenta, faz muito tempo, trazer essas operações. As operações vêm para cá, depois saem. E essa palavra de fidelizar é muito importante, porque talvez possa literalmente ficar aqui essa operação de carga. Isso pode ser muito bom para a cidade. E o que ele falou também é um dado muito interessante. O aeroporto trabalha com a capacidade de 12%. Tem muita coisa a ser explorada ainda no aeroporto de São José, a gente espera que agora vá para frente. Né? Espera, é ótima essa sua palavra, e tem um outro gargalo aí com relação ao aeroporto de São José. Indiscutivelmente é uma das melhores pistas do Brasil, inclusive é a alternativa para qualquer emergência do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Só que é uma pista que atende a 3 interesses. Não esqueçamos que o DCTA é uma base militar, que nós temos a Embraer, que opera o aeroporto, a pista do aeroporto, para pouso e decolagem dos seus aviões de fabricação e teste e tal, e agora pretende-se um terminal de carga. Então o duro mesmo é acabar, conciliando todos esses interesses e dificuldades para uma finalidade em que efetivamente dê lucro o nosso aeroporto e outra coisa, facilite essa demanda, a demanda que existe para transporte de carga na região metropolitana do Vale do Paraíba, que é uma das grandes exportadoras do Brasil, tá bom? E olha só, a Justiça condenou o prefeito Marcelo Vaqueri, do PSB, por improbidade administrativa em Tremembé. A decisão, proferida em 4 de julho, é referente à contratação da empresa do pai da secretária de Cultura, que, sem licitação, prestou serviço público. A decisão atende pedido do Ministério Público e determina que os envolvidos ressarçam os cofres públicos no valor de R$ 65 mil acrescidos de correção monetária. Mais um, né, Glauco? Mais um. Tivemos aí recentemente de Ilhabela, agora mais esse. Vamos ver aí, o Ministério Público está atuando fortemente aqui no Vale, né? Atuando fortemente aqui no Vale e é necessário. A lei é dura, mas é lei, tem que ser cumprida, né? Sim. Não tem a menor dúvida mesmo. E atenção, a Vigilância Epidemiológica de Caçapava confirmou ontem o primeiro caso de sarampo na cidade. A vítima, um homem de 34 anos, foi internado no início de junho. De acordo com a Secretaria de Saúde, o paciente, morador do Vila Santos, deu entrada no hospital no dia 5 e após exame de sangue se registrou resultado positivo para a doença. Com a confirmação do caso, foi realizada a varredura no quarteirão de sua residência. Nenhuma informação foi apresentada sobre o seu atual quadro clínico. A cidade soma ainda 18 casos suspeitos da doença. Muito triste isso daí. E após moradores da região oeste de São José dos Campos registrarem em vídeo, você vai ver aí, olha só, que absurdo isso aí, a presença de escorpiões na Praça Hélio Augusto de Souza, no Jardim das Indústrias, uma equipe da prefeitura esteve no local ontem e fez a limpeza e dedetização das bocas de lobo. A prefeitura informou em nota que realiza limpeza e dedetização de bocas de lobo e de galerias de águas pluviais periodicamente. Agora, uma atenção aqui a você, caso, presta bem atenção, você encontre os escorpiões, entre em contato com a prefeitura através da central 156, pelo site da prefeitura ou também pelo aplicativo dedicado. Mas o mais importante aí é a atenção, porque o escorpião é pequenininho, Sim. Entra num sapato em casa, né? E a gente viu aí que é uma área que ele gosta, nas pedras, na região úmida. Então, aqui na cidade tem vários bairros das cidades que estão apresentando isso. Não tem então dúvida. É perigoso prestar atenção, for mexer numa pedra, principalmente criança que gosta de brincar, não deixar muito em canto úmido com pedra, que pode ser perigoso. Falou muito bem mesmo isso daí, porque para o adulto é uma dor lancinante, como já falaram, mas para a criança pode chegar até a ser fatal. E o fogo que o bichinho é camuflado na pedra, Pequeno, às né? vezes você não vê, né? É, exatamente. Mas toma cuidado aí, qualquer coisa, entre sim em contato com a prefeitura. Mas atenção, é tudo, tá bom? E, gente, chegou sexta-feira. Sexta-feira tem coluna de Mei Parreira. E, claro, a gente já falou durante toda essa semana aqui, ela vai falar com a
pra gente aqui sobre a 17ª edição da Flip de Paraty. Saudade de você, May Parreira. Tudo bem? Confira aí a coluna dessa nossa grande amiga. Bom dia, meninos e amigos da SP Rio Mais. Olha, eu vou falar hoje sobre a Flip porque começou na quarta-feira a 17ª Festa Literária Internacional de Paraty, que vai até 14 de julho, domingo, tá? Então, é uma festa que hoje em dia não é para todo mundo, porque Paraty ficou caro, a demanda é muito grande, então tá tudo meio complicado em termos de preço. Mas a festa continua a festa, né? Esse ano, o homenageado é Euclides da Cunha, que muita gente conhece de nome, pouca gente leu, porque dizem que é um livro difícil. Talvez seja mais difícil porque a gente não tenta, não é? A Fernanda Diamante é a que está fazendo a curadoria da Flip esse ano. E na página da festa, ela coloca o seguinte: ensaísta Gerardo Melo Mourão contou que certa vez conheceu um chinês que leu os sertões em mandarim e ele estava convencido de que se tratava de um poema cosmogônico da cultura brasileira. Olha a importância do livro. E a gente só ouve falar da Guerra de Canudos um pouquinho na escola. Bom, o Euclides da Cunha, em 1897, ele foi jornalista correspondente de guerra e cobriu alguns dos principais acontecimentos da Guerra de Canudos, que é aquele conflito dos sertanejos da Bahia, liderados pelo religioso Antônio Conselheiro contra o exército brasileiro. Bom, eu acho que daí a gente pode pegar um fio para começar a estudar não só a história do Brasil, como compreender tudo o que acontece desde então conosco. Fica aqui a minha dica para a semana. Vai ter uma apresentação maravilhosa na Igreja da Matriz, com dança, arquitetura, música, teatro, no sábado à noite. O ingresso para lá está R$ 55, mas você pode assistir de fora, pelos telões, tá? Fica aqui o beijo meu, tchau! Obrigado, May. Você sempre com aqueles toques pontuais que são bem legais, que a gente espera. Beijão para você, um ótimo final de semana. Espero que você esteja em Paraty para curtir essa Flip e depois contar para a gente como é que foi aí, tá bom? E olha, hoje ainda tem, porque é sexta-feira, daqui a pouco tem Gabi Barreto com a agenda do final de semana. Mas vamos pro esporte. Retorno com vitória. Com gol da japonesa Natsumi, as meninas da Águia venceram o Audax de Osasco fora de casa por 1-0. As joseenses voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro na segunda-feira, quando enfrentam o Foz Cataratas. E vamos, olha aí, destaques do fim de semana. Para embalar de vez o burro da Central, recebe neste sábado o Deportivo Brasil, às 15 horas no Joaquinzão, em Taubaté. O jogo é válido pela terceira rodada da Copa Paulista. E sobre a segunda divisão, vitória fora de casa, claro, é sempre muito bom, né? O Atlético Joseense enfrenta o Rio Branco às 15 horas no estádio Décio Vita, em Americana. Vamos ver se vamos ganhar aí. E agora é hora de decisão, hein? Depois de passar um mês de férias, as meninas do Burrão recebem no domingo às 15 horas o São Paulo da atacante Cristiane. O jogo é válido pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série A2. Vou pedir uma atenção para você. Nós temos sim a Copa Brasil, mas fica para o final dessa edição, porque a gente tem uma surpresa para você, tá? Agora a gente vai com ela, para você ficar por dentro e até agendar aí o que você vai fazer no final de semana. É com você, Gabi Barreto. Sexta-feira chegou e a SP Rio Mais traz a programação do final de semana no Vale do Paraíba. Apoio Vale Sul Shopping. O público da Expor Agro em Jacareí vai ficar na sofrência nesta sexta-feira, com o show da cantora Marília Mendonça. No sábado, o show é por conta de Luan Santana. É uma silveira atrás
Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo, enquanto eles... Sexta também tem funk no pub de São José dos Campos com o MC Hariel. Eu vou buscar a F800 e a tal da GLA, se a versatilidade nos permite... A cidade de Pindamonhangaba completou 314 anos nesta semana. E a programação de eventos termina só no sábado, com shows do DJ Serginho, banda 1000 Volts e o Traje a Rigor. Para comemorar o Dia Mundial do Rock, o Lado B Rock Bar realiza neste sábado um evento com o melhor do Classic Rock. O DCTA em São José dos Campos terá um final de semana de arraiá, com shows, fogueiras e muita comida típica. Quem preferir curtir a natureza e conhecer pássaros de diversas espécies, pode visitar o Parque Municipal de São Francisco Xavier para um festival de observação de aves. As atividades são gratuitas, mas as inscrições devem ser feitas antecipadamente. Um bom final de semana a todos e até sexta que vem. SP Rio Mais, conteúdo de verdade. Apoio Vale Sul Shopping. Gente, nós estamos indo para o final dessa edição aqui, mas hoje eu tenho um compromisso muito especial com o nosso redator de esportes aqui, o grande Pedro Bavuzzo. Porque ontem a gente conversando para o futebol, como todo mundo sabe aqui, eu sou um profundo conhecedor. Um profeta aqui do futebol e dei o meu palpite aqui do jogo Cruzeiro aí e Atlético. E aí fizemos aqui, não foi uma aposta, porque a gente não aposta dinheiro, mas um xiste aqui que eu deveria vir de camisa azul caso o Cruzeiro vencesse. Por falta minha, que acabei não passando todas as roupas, estava com falta da camisa azul, pedi desculpas ao grande redator Pedro Bavuzzo aqui, que imediatamente me forneceu a solução para o problema, que não é nada mais, nada menos do que para você, cruzeirense, estou hoje aqui em posse do manto do Cruzeiro. Não é a camisa atual, né, Pedro? Não, 2017, mas fica aqui o meu registro, o meu afeto, o meu elogio ao grande time do Cruzeiro, aqui do meu amigo Pedro Bavuzzo. Sou sempre eu que faço essas coisas aqui, né? O Pedro vai ter um ótimo final de semana, né? 3-0 fora o Bayern no maior rival. Não tem dúvida. Em meio à crise do Cruzeiro aí, que está sofrendo diversas denúncias, nada melhor do que uma vitória sobre o rival numa quarta de final de Copa do Brasil, né? Não tem dúvida, tá aqui a camisa do glorioso Cruzeiro e tal, tá... Aqui, satisfeito o senhor Pedro Bavuzzo, mas então deixa eu falar o que aconteceu. A noite foi, segundo o nosso redator de esportes, estrelada em Belo Horizonte. O Cruzeiro venceu o rival Atlético por 3-0 no Mineirão e saiu em vantagem nas quartas de final da competição nacional. Agora, o time celeste pode perder por até 2-0 no jogo de volta, que mesmo assim estará classificado para a semifinal. Que maravilha, né? Tá uma final beleza. De semana perfeito. Perfeito. Aliás, desde que o Pedro chegou aqui, ele não parou de rir hoje, desde cedo. Você percebeu? Tá feliz. Feliz demais. Nós estamos chegando ao final dessa edição. Eu agradeço demais a presença do jornalista Douglas Cruz, hoje aqui na bancada comigo. Obrigado, Douglas. Obrigado, Gal, que a gente termina aqui com o recado da Bruna Borgo, bem entusiasmado e engraçado. Tenha um ótimo dia, meninos. Eu falo do planeta Marte, cratera 35. Muito obrigado, Bruna. Tá engraçada aí ela. Legal, Marta, olha, porque agora, ainda bem, porque tem um meteoro lá, né? Da sonda Hayabusa. Bruna Borgo, muito obrigado pela sua audiência. Um ótimo final de semana também a você e a toda a sua família. Será que está todo mundo em Marte também? Mas de qualquer coisa, mande um beijo a todos eles. Obrigado, Douglas. Obrigado a você que nos acompanhou em mais essa edição. Parabéns ao nosso redator de esportes, que feliz da vida com o Cruzeiro. A Gabi Barreto, que fez essa agenda MEI. Todos esses que fazem essa edição de sexta-feira para vocês. Muito obrigado, um ótimo final de semana e até segunda-feira.